Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo, entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A cidade de Canoas conta com um centro de tratamento de dependência química devidamente autorizado pelo poder público. É a Casa da Graça, uma instituição voltada para o tratamento, acompanhamento de dependentes de álcool e outras drogas, bem como também fornecer apoio aos seus familiares, parceiros e amigos. A Casa da Graça objetiva a comunhão de vida no sentido de trazer ao indivíduo uma forma de atuar em grupo e também um fortalecimento de sua individualidade. Também oferece um tratamento completo com todo o suporte para a reinserção do paciente na sociedade. A pastoral da Ubra de Canoas é parceira da Casa da Graça e coordena os momentos de espiritualidade todas as sextas-feiras. Hoje vamos entrevistar a psicóloga Márcia Cristina Henrique de Souza, responsável técnica pelo Centro Casa da Graça, e também com Ângelo Hernandes Rover, consultor em dependência química. Fique com a gente! Muito bem, estamos aqui com a doutora Márcia, psicóloga da Casa da Graça, Centro de Dependência Química, de Tratamento de Dependentes Químicos, e também com o Ângelo, que é consultor em dependência química. Por favor, deem um oi para o pessoal de casa, se apresentem, o vídeo é de vocês. Bom, eu me chamo Márcia, eu sou psicóloga e responsável técnica pela Casa da Graça. Atuo na área de dependência química já desde 2002, quando me formei, sempre trabalhando com dependência química em comunidades terapêuticas, em clínicas, e desde 2015, então, eu faço parte da diretoria da Casa da Graça em Canoas. Você tem especialização, né, nessa área de dependência química, de tratamento de dependentes químicos, eu fiz especialização em 2007 na Unifesp. E fiz um mestrado também na PUC, na área de dependência química, em 2015. Olha só, então uma ampla formação acadêmica e profissional ali. Sim, de prática. Essa área, né, de prática. A Unifesp foi aquela universidade que oferece 2 cursos, eu fiz um deles, que é o Fé na recuperação e o Supera, né? Na verdade, é o Senad. A Unifesp, ela fazia pesquisas para o Senad. Entendi. O Senad que ofereceu esses cursos gratuitos, né? Isso. Sempre está oferecendo alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa. E você também dá aula, coordena os consultores em dependência química, né? Existe uma escola, digamos assim, para a formação deles, né? Sim, já há algum tempinho a gente tem o curso de consultor em dependência química. Né? É um curso longo, né? Longo assim, é um bom preparo, são 9 meses, né, de estudo. As aulas são quinzenais, aos sábados, o dia todo, durante 9 meses. E aí a gente também proporciona uma prática no final, para ele ficar bem reforçado, digamos assim, né? Porque, na verdade, esse curso, ele existe na classificação das profissões, mas ele não está regulamentado ainda. Tá. Então, a gente até está agora reativando a Associação Gaúcha de Consultores em Dependência Química, do qual eu vou fazer parte da diretoria. A gente tem uma reunião marcada para 13 de julho. Então, reativar para dar mais força para que aconteça essa regulamentação. A ideia seria que cada centro, cada comunidade terapêutica tivesse um consultor formado, então, né? Seria interessante. Hoje a gente teve um aluno meu até que comentou que abriu concurso em alguma cidade para consultor em dependência química. Nossa, que ótimo. Num CAPS. Que ótimo, muito bom. E o Ângelo é um desses consultores formados, né, Ângelo? Sim, Tudo bem? sim. Se apresenta para o pessoal do público. Me chamo Ângelo, né? Como foi falado, eu fiz o curso de consultor em dependência química, que a Márcia é a principal professora, né? Uma das. Existem outras também, assim, né? Que vem explicar determinado assunto. E além de consultor, eu também tenho curso de monitor, né?
comunidade terapêutica, né? Qual a diferença do monitor, para o pessoal de casa entender? Monitor e o consultor em dependência química? Sim, o monitor, digamos assim, numa linguagem assim, para que todos possam entender, que atua mais ou menos na linha de frente assim dos problemas da comunidade, né? Ele Tá lá vivendo na casa praticamente, ali, digamos né? assim, dia a dia. ele é o primeiro socorro que o paciente tem, né? É um dos, mas geralmente é o primeiro, né? E daí ele também faz uma classificação assim, né, do que pode ser feito, de a quem contatar, né? Se ele puder resolver, ele geralmente resolve, né? Mas quando são questões assim que pedem um olhar mais técnico, ele acaba passando para o profissional, para o próximo profissional que faz parte da equipe, seja ele o consultor, a psicóloga, o psiquiatra, se for problema mais clínico, o técnico de enfermagem, né? Você atua na Casa da Graça, qual é o seu horário ali de trabalho? Então você fica ali um certo horário e coordena esses monitores e o trabalho? Sim, eu faço o horário das 9 até as 6 da tarde, assim, né? E estou sempre à disposição, assim, quando precisar, né? Qualquer intercorrência, para as famílias também, né? Dos familiares, quando eles têm alguma dúvida, querem alguma orientação, né? Acabo trabalhando também quando não estou lá, né? Sempre psicólogo, monitor, consultor, acho que sempre tem que estar meio 24 horas de plantão ligado, né? Que acontecem as intercorrências, a gente tem que correr. Mas assim, tem um lema ali na Casa da Graça, tá no site, tá numa das paredes, que diz assim: se esforce pelos seus sonhos, mas seja paciente, a vida acontece um dia de cada vez. O que quer dizer isso em relação à situação de dependência química? Isso tem muito a ver com o Só por Hoje, que é tão falado na filosofia dos 12 Passos, né? A comunidade terapêutica, ela é baseada na filosofia dos 12 Passos, do Alcoólicos Anônimos. Sim. E é um dia de cada vez, então. Um dia de cada vez, para viver de forma consciente cada dia. Essa é a ideia. Não existe, então, por exemplo, tem muita gente de casa que acha que é fácil resolver a dependência química, né? Pessoal que às vezes frequenta uma igreja pensa, vai lá na igreja, faz uma oração, que a pessoa vai ficar boa, Deus vai curar, Jesus vai curar, batiza essa pessoa que ela vai perder a vontade de usar droga. Tem até uma pregação, né? Um pastor, ele faz uma tal de oração de Manassés, que é para a pessoa esquecer da droga, né? Então ele faz a oração, depois ele até apresenta o que seria a cocaína, o crack, eu nem sei como ele consegue isso, que ele comete o crime do tráfico, né? Tem que comprar, né? Mas ele mostra lá, a pessoa diz que nem sabe o que é. Não existe isso na realidade, né? Não tem como uma pessoa, tem que ser, né, nessa filosofia do dia a dia. É bem difícil, porque se a gente fosse pensar assim, a gente estaria olhando só pelo prisma da religiosidade, né? E não, a gente sabe que a dependência química é uma doença crônica, recorrente, né? Pode acontecer as recaídas e ela é multifatorial. Isso então, é importante, são diversos fatores. Então. É que a gente fala, né? Biopsicossocial e espiritual. Nossa. Então, seria muito audacioso a gente pensar que vai tratar de um desses fatores e vai resolver tudo. Então, se fosse assim, existiria um remédio, uma medicação cuidando da parte biológica que daria conta de tudo. Também não é. E mais difícil ainda, por que é tão difícil de tratar a dependência química? São vários fatores, né? Bio, psicossocial e espiritual, e para cada pessoa é um arranjo de fatores diferente. Então não tem realmente um padrão assim, né? Cada pessoa vai trazer um universo de fatores diferentes e com pesos diferentes que leva à dependência química, né? Exato. Alguns falam de diferenciar usuário de dependente. Na minha cabeça era a mesma coisa, até fazer alguns cursos, né? Mas eu imagino que para o pessoal de casa existe essa confusão também. Qual é a diferença de um usuário para o dependente? Quando que um usuário se torna dependente? Como averiguar isso? Assim, ó, a maioria das pessoas que vão entrar em contato com a substância, elas vão deixar de usar naturalmente, né?
Algumas nem vão entrar em contato, mas falando dessas que vão entrar em contato, algumas vão utilizar, vão experimentar, vão seguir um tempo usando e vão parar por eventos da vida, por esses fatores que a gente estava falando. Mas tem uma parte menor que vai se tornar dependente, também baseado nesses fatores. Entendi. Então, pessoas que têm, que a gente chama de comorbidade e que não trata. Comorbidade é uma doença, algum outro fator junto transtorno, ali, né? algum outro transtorno mental, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, depressão, que as substâncias vão atuar diretamente ali, potencializando, né, esse transtorno. E aí o dependente é aquele que não tem domínio mais sobre o uso. O uso domina ele, na verdade. Sim. Mas a gente tem que pensar assim, não é só esse fator biológico. Tem muitas pessoas que vão continuar no caminho das drogas devido ao fator social, devido a não ter família, né, com quem contar. Então, vai seguir por esse caminho. Ou não ter uma espiritualidade muito clara, né, um sentido de ser no mundo muito claro. Um propósito de vida. Não ter fé. Então, mas não são coisas isoladas, é um conjunto de coisas. E assim, falando em dependência química, né? Quando a Casa da Graça trata de dependência química, isso quer dizer que existem outros tipos de dependências que não são a química também, né? Sim, existem. Existem, por exemplo... É dentro do que a gente fala de adicção. Dentro da adição existem várias compulsões, né? Seja por sexo, comida, jogos, a própria internet, alguns tecnologia. hábitos. Às vezes até o futebol pode se tornar uma dependência, né? Eu não consigo ficar sem jogar. Se eu não jogar, eu morro, né? Eu acho que tudo que é demais, né? Tudo que tu perde o controle, que é prejudicial, vai por essa linha. Então, daqui a pouco vai aparecer um comportamento simples, como tu citou, de futebol, mas vai ampliar. Tu vai ver na história dessa pessoa, na vida dessa pessoa, alguns outros comportamentos que estão, daqui a pouco, descompensados. Dentro da teologia, né, a gente costuma dizer que a dependência, na verdade, ela está latente em todos os seres humanos porque o pecado está latente em nós, né? Então, vou citar um exemplo, assim, aí você que é psicóloga pode me corrigir, né? Eu conheci algumas pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica e talvez não teve todo o atendimento psicológico junto. E algumas dessas pessoas, não foram poucas, elas acabaram emagrecendo, parando de comer, mas acabaram adquirindo outros vícios e geralmente é o álcool. Então, o problema da compulsão não é apenas o sintoma que é o uso daquela substância ou daquela atitude. Na verdade, às vezes é algo muito mais profundo que a pessoa deveria tratar essa dependência. Não só combatendo o uso da substância, ou da comida, ou do álcool, mas vendo mais fundo o que leva ela a esse estado de adição, né? Sim. Porque todos esses comportamentos, eles têm a ver, dos excessos, né? Eles têm a ver com uma região cerebral, né? Que é o sistema de recompensa cerebral, o sistema do prazer, sistema límbico. Então, são várias coisas que estão envolvidas aí, né? Certo. Porque é biológico, essencialmente biológico. No caso, assim, das substâncias químicas, né? É comum falar que o crack, a pessoa usa uma vez, ela já se torna dependente. Isso é verdade mesmo? O crack é diferente das outras substâncias? Tipo, usou, não tem usuário, tem só dependente mesmo. Não é bem assim, tá? Quando a pessoa segue usando, embala, né, no uso do crack, aí sim fica bem difícil, para qualquer pessoa, acredito. Aí vai bater nos fatores que a gente falou antes, né? Sim. Daqui a pouco uma pessoa vai experimentar crack uma vez, mas ela tem uma vida, ela tem um trabalho. Por uma situação social ali, ela se deparou com crack, alguém ofereceu e ela, por algum motivo, resolveu. Mas, deu. Tenho a minha vida para seguir, tenho as minhas coisas para fazer. Assim como qualquer outra droga, né? O início em qualquer outra droga. E isso que tu falou, assim, essa vontade de experimentar, essa curiosidade pelo uso,
tem um modelo etiológico que explica que é intrínseco do ser humano. Então, que o ser humano naturalmente buscaria novas sensações. Tem um modelo que explica, né, isso, que fala sobre isso. É verdade. E, Ângelo, lá com o seu trabalho, então, no dia a dia, vocês, na Casa da Graça, atuam em 3 colunas, que é o trabalho de uma comunidade terapêutica, né? Laborterapia, ênfase no trabalho, disciplina e espiritualidade, né? Qual é o papel da laborterapia, do trabalho? Por que o trabalho é importante na recuperação? Ele é importante porque ele traz ao dependente um sentido de se sentir útil, né? Dele ver que ele faz parte de alguma coisa de integração, né? Que tem todo um todo dentro da comunidade, né? Então, como é ele que dispõe daquele local, né? Então, também a gente parte do princípio que seria justo que ele cuidasse, fizesse a manutenção do espaço que ele mesmo vai usar, né? E isso a gente espera que ele transporte isso depois, no segundo momento, para dentro da casa dele, da própria casa dele, que ele possa fazer essas tarefas também dentro da sua residência. Então, ali na Casa da Graça, né, eles têm um cronograma de trabalho todos os dias ali, e a divisão de trabalho entre os internos? Sim, as atividades, assim, com alguns são... Às vezes a gente não precisa nem pedir, né? Outros já vêm com... Até por N fatores que foi falado anteriormente, eles vêm com algumas dificuldades, assim, né? Alguns simplesmente não faziam nenhuma tarefa que eles... É a primeira vez que eles estão se deparando com esse tipo de atividade, né? Então, às vezes, você tem que ensinar a pessoa a limpar um banheiro, por exemplo? Sim, ensinar e continuar ensinando, digamos assim, persistir, né? Às vezes a gente... até se torna meio cansativo, parece até ser uma coisa óbvia, né? Mas para aquela pessoa não é, porque é a primeira vez que ela está fazendo aquela determinada atividade, né? Para outras pessoas que olham assim, seria uma coisa assim, coisa boba, né? Tá com má vontade, né? Sim, a gente pensa, né? E Pô, como que não sabe? Os julgamentos, né? Morais, digamos assim, né? E dá conflitos, imagino, né? Que talvez tenha aquele que sabe fazer, faz bem, faz melhor, o outro já não consegue, então há o desafio do convívio ali. Exatamente. Que eu acho que isso é todo... Isso vai moldando a recuperação, você saber lidar nos conflitos, né? Sim, sim. Imagino que você tem que ser um facilitador entre eles todos ali, né? Sim, sim. Às vezes se torna uma situação assim, até parece que são crianças, assim, né? Olha ele, o outro vem, olha, mas eu que estou certo. Ele diz, não é bem assim. A gente tem que explicar ainda que não tem lado, assim. Não, eu não gosto mais de fulano do que de ti, né? Tem que todo dia é um aprendizado. É um aprendizado, né? Todo dia. Um passo para a independência, né? Então, a laborterapia, a ideia é essa, da pessoa se apropriar da vida dela. Exatamente. De cuidar do seu espaço, de cuidar de si mesmo, de cuidar das suas coisas. Que antes não tinha, né? Ou era muito precário. E isso tem... eu sei que você atua ali pela teoria cognitivo-comportamental da psicologia, sim, né? Sim, sim. Isso tem uma raiz, digamos, um pé nessa teoria, assim, da pessoa... se conhecer ao se cuidar também? E mudar o comportamento? Na verdade, a comunidade terapêutica em si, ela tem uma base mais comportamental. Na verdade, o que acontece é um treinamento de comportamento. O que a terapia cognitiva, a teoria cognitivo-comportamental vem a trazer? Esse fazer sentido a esse comportamento, que muitas vezes parece repetitivo, né? Com lembretezinhos nas paredes, aquela coisa bem comportamental, acordar no mesmo horário, refeição no mesmo horário, tudo mesmo, né? Aquela coisa mais regrada. Então, daqui a pouco, que isso passe a fazer sentido, mesmo que está falando da laborterapia, que passe a ter um sentido. Ai, que saco, por que eu tenho que arrumar minha cama? Não, tem um sentido arrumar a cama. Que ao longo do tempo, conforme a pessoa vai desintoxicando, vai vendo sentido nisso. Sim. Né? Então, passar pela cognição. E a pessoa, ao mudar o comportamento, a cognição, isso vai ajudar
é lá na própria recuperação. A ser independente. Que legal. Tem uma pergunta para a volta do intervalo, que é a seguinte: qual a importância da disciplina e da espiritualidade na Casa da Graça? E talvez a gente poderia dizer o que uma pessoa poderia fazer para levar um filho, levar uma filha ali para se internar com vocês, até questão de valores, como que faz, como que funciona, né? Que a ideia também é divulgar o trabalho de vocês, que é um trabalho tão bonito em meio a tantas outras facetas que a gente encontra por aí de abusos e tal. É bom saber que tem um centro de recuperação credenciado, com um trabalho reconhecido, um trabalho acadêmico também, né? onde nós temos ali todas as condições de batalhar pela recuperação de uma pessoa. Então, na volta do intervalo, vocês vão responder tudo isso que eu falei aí, tá bom? Tá bom. Tá. Muito bem, voltamos daqui a pouquinho. Permaneça com a gente. Muito bem, voltamos para falar aqui com esta dupla da Casa da Graça, Centro de Tratamento de Dependência Química, aqui em Canoas. Eles vão falar o endereço daqui a pouquinho. Doutora Márcia, psicóloga, e o consultor em dependência química, o Ângelo, estão aqui com a gente. Viram que já foi um bloco inteiro, já passamos além do tempo. Resta apenas alguns minutinhos. A gente vai ter que trazer esse assunto domingo que vem sem problemas. Então, domingo que vem você já sabe o tema do próximo programa. Vamos continuar falando sobre o trabalho da Casa da Graça, sobre dependência química e como que a sociedade pode ajudar um dependente químico, a família, a igreja, o seu círculo social. Certamente você tem um dependente químico em seu círculo social. Como você pode ajudá-lo? Como nós podemos ajudá-lo? E como ele pode buscar a recuperação sem cair aí no laço dos charlatães que falam que existe uma cura milagrosa, que isso realmente a gente já viu e vê. Isso não existe. É muita batalha, é dia após dia. Muito bem. Doutora Márcia, ali a disciplina tem a ver com a laborterapia, né? Que para trabalhar nós temos que ter disciplina, mas qual é o papel da disciplina na recuperação de um dependente químico? Como a gente falou já, né, dentro da terapia cognitivo-comportamental, a disciplina vem a ser um treinamento de novos comportamentos. A ideia é a mudança de estilo de vida. Então o dependente ele chega com a vida bem desregrada, sem rotina nenhuma, né? Só muito principalmente usuários dependentes de crack, né? Muito em função do uso, né? O cotidiano dessa pessoa passa a ser em função de buscar a droga, usar a droga, esperar passar o efeito da droga, né? E a vida social vai ficando bem estreita aí, né? E de certa forma a dependência ela afeta ali a vida individual, social, quando vê até a questões básicas como higiene, sim, física, pessoal. Sim. Fica de lado também. A pessoa chega numa total confusão existencial, sim, então. Sim. E a disciplina é justamente para dar essa cadência de retorno a uma vida regrada, digamos assim, né? Que para eles, em início de tratamento, não vai fazer muito sentido, de repente, porque é uma mudança que se apresenta ali para eles. Por que eu tenho que fazer isso? Eu não lembro que isso seja bom para mim, né? É mais a médio e longo prazo que ele vai perceber. Vai fazendo sentido. Dizendo, não, eu me sinto melhor, me sinto com mais valor, as pessoas gostam mais de mim, né? Eu tendo uma higiene, me cuidando, estou mais bonito. Sim, minha família está me elogiando nas visitas. Isso. Como que funciona na Casa da Graça, assim, o tratamento são 9 meses, né? Quais são essas etapas? A gente tem um trabalho como é mais individualizado, a gente tem essa questão de tempo mais flexível. Então, claro, na comunidade terapêutica existe uma simbologia dos 9 meses, né? Importante que seja um tempo maior. Não um confinamento total, mas... na Casa da Graça a gente procura sair bastante com eles. Eu acho que o trabalho da Casa da Graça é diferenciado nesse sentido,
que a gente leva eles para fora, eles fazem atividade sempre acompanhados, claro, né? Eles não ficam confinados ali. Eles até jogam futebol ali, né? Toda sexta, né? Sim, toda sexta-feira, quando o tempo ajuda, né? A gente leva eles lá para jogar um futebol. Tem alguns que não jogam, mas levam uma térmica, uma cuia, ficam rindo do jogo, né? Isso é bem importante para eles, assim, né? Faz com que momentaneamente eles esqueçam um pouco do processo, assim, que não deixa de ser uma coisa boa, assim, né? Isso faz bem para eles, a gente nota pelo semblante de quando eles estão indo e quando estão retornando, né? Eles ficam a semana inteira, né? A ansiedade é grande, né? Chega segunda-feira, sexta nós vamos no Capão, sexta nós vamos em tal lugar. Daí vamos esperar, vamos ver, né? Mas a ansiedade é grande esperando a atividade. Existe assim uma classificação de quem pode e quem não pode ir? Tem alguém que tem risco de fuga? Como que faz isso? Na verdade, esses passeios, e a gente também faz, mais na feminina, na unidade feminina, a gente faz passeios ao cinema também. A gente trabalha muito com manejo de contingência, que a gente chama. Né? Então, como na vida é assim, tudo é uma troca, né? Tudo tem uma resposta, um determinado comportamento que eu vou ter vai ter uma resposta. Então, assim a gente tenta fazer lá. Então, se tá tudo certo, se foi tudo bem, deu tudo certo, a pessoa tá mais integrada, tá mais comportada, tá mais inserida, tá mais motivada à mudança, então ela vai sair a passeios. É como se fosse um prêmio. É como se fosse assim, todos têm direito a esse prêmio, né? Mas alguns vão deixar de ter por algum motivo. Que legal. E isso é bem importante. A pessoa tem o direito, mas ela perdeu. Não é que não foi dado. Sim. Muito interessante. E ela vai fazer associação, porque assim na vida, né? Assim é a vida. E qual o papel da espiritualidade nesse tripé de trabalho, disciplina e espiritualidade? A espiritualidade, ela ajuda bastante no sentido de ter um norte na vida, né? Do ser bom, saber a diferença do certo e do errado, e a partir de então poder escolher, né? Que muitas vezes o que acontece também é que falam muito na casa que eles não têm juízo, né? Sim. Eles não têm juízo. E muitas vezes é uma expressão correta, mas o que não se tem para eles, o que não se dá para eles é a definição disso. Né, do juízo. E a espiritualidade, a Bíblia, a leitura, vem a trazer uma noção disso, o sentido das coisas, né, por que isso acontece, né, e digamos assim que existe uma teoria que fala que o espiritual é o único espectro da doença que pode ter cura. Né? Mas essa cura, digamos assim, esse milagre, que é o que eu falo para eles, assim, exige 99% de esforço, né? É verdade. E 1% que é aquele que foge ao nosso poder, né? Que é a inspiração divina, né? Mas para que nós possamos alcançar esse 1%, nós precisamos entregar o nosso 99%. Né? É verdade. E aí até os 12 passos, né? Tem um papel importante, né? Você que é de casa, né? Você sabia que os 12 passos se originou numa igreja luterana da Inglaterra, né? Um pastor que ele estava ali tentando ajudar pessoas com problemas com álcool, primeiramente, né? Ele formulou os primeiros passos. Então você que é da igreja luterana vai ver alguns aspectos até do culto nesses 12 passos, né? Ou seja, existe um lado espiritual forte, apesar que os 12 passos hoje vai ter a linguagem mais universalista do poder supremo, mas há uma ideia, por exemplo, no primeiro passo, né, de que eu sou impotente perante a adicção, perante a dependência à substância, né? Isso, de certa forma, é uma teologia cristã que diz que a gente não consegue chegar a Deus, que a gente é impotente nos nossos erros e pecados e que para vencê-los, na verdade, é só Deus vindo até nós, né? Por que é importante utilizar essa filosofia dos 12 passos, né, de um poder supremo? No caso aqui, quando eu vou lá fazer os momentos de espiritualidade, eu falo de Deus e de Jesus, né? Por que é importante a gente crer que Deus dá esse passo para ajudar a pessoa, para devolver a sanidade a ela? O que eu costumo falar para eles muito lá, que geralmente os exemplos que nós temos das pessoas às vezes nos decepcionam, né? Porque as pessoas são falhas pela própria natureza humana, né?
A gente tem um exemplo de Deus, que é um ser perfeito, né? Que pode fazer qualquer coisa. É um fator que não vai desmotivar, não vai nos decepcionar, né? Muitas vezes ao longo da vida de cada um, né, especialmente dos que estão lá, eles acabam comprando a ideia um ponto de vista das outras pessoas do que é Deus, né? O que eu faço muito nas reuniões que eu tenho com eles, né, é que cada um tem um relacionamento próprio com Deus, íntimo com Deus, né? Para eles mesmos darem um significado para Deus que sejam só deles, próprio deles, que ninguém possa intervir nesse relacionamento que cada um tem com o poder superior, né, que fala. No começo a gente começa falando de poder superior, né, mas depois, com o passar do tempo, eles mesmos já vêm falando, já traz o conceito ali, de né, Deus, né? E é um trabalho muito bonito. A gente tem pouco tempo para esse primeiro programa. Queria que vocês falassem como que uma pessoa pode conhecer o trabalho da Casa da Graça, até às vezes até interessado em internar alguém ou se internar. Dê o endereço, forma de contato, horário de visita, enfim. O espaço agora do final desse primeiro programa é de vocês da Casa da Graça. Geralmente as pessoas que vêm até a gente já passaram por um CAPS-AD, por algum serviço da rede. E aí, então, tem a indicação para internação e vem para a gente, né? Algumas vezes, algumas famílias fazem isso, trazem o paciente. O que acontece, assim, pode trazer o paciente, pode agendar uma entrevista, para a gente avaliar se realmente precisa de internação ou se segue no método ambulatorial. Então, a gente está lá de portas abertas para quem queira conhecer a nossa casa também. Inclusive, vocês aceitam doações de alimentos, assim, porque tem muita gente lá que não paga o tratamento, sim, né? A gente tem muitas vagas sociais. Isso. Então, tem pessoas que não pagam, né? Tem pessoas que pagam 50% do valor que a gente estipula, assim, né? E aí, quem quiser ajudar, pode ir lá levar umas serão doações, bem-vindas né? doações, sim. Qual é o endereço, por favor? É na rua, a unidade feminina na rua José Florindo Dias, 111 e 91. São duas casas, a unidade feminina. No bairro Marechal Rondon. E no mesmo bairro, na rua General Salustiano 74, fica a unidade masculina. Muito bem, ali perto do Colégio Cristo Redentor, ali, né? Do novo Colégio shopping, Rondon, né? Uhum. Muito bem. Ângelo, quer dar uma palavrinha final? Quero agradecer, né, a oportunidade do espaço, né? Aqui falar um pouco do nosso trabalho, né? Só agradecer mesmo. Muito bem. Semana que vem, gente, nós vamos voltar a falar sobre dependência química, novamente com o Ângelo e a Márcia também. Eu sei que vocês têm várias perguntas aí não respondidas, por isso vamos dedicar domingo que vem para esse importante tema religioso e, sobretudo, o tema social. Então, volte domingo que vem, nós vamos continuar com esse gostoso e importante papo sobre dependência química. Mas não saia daí, porque depois do intervalo nós temos mensagem bíblica e oração. Fiquem com Deus. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim, é um privilégio sempre poder entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser a tua companhia por onde estiveres. Infelizmente, nem sempre encontramos em nossas casas o amor, a compreensão, o acolhimento que precisamos. Mas nosso Pai Celeste não nos deixa desamparados e quer acolher a cada um de nós em seus braços de amor e proteção. Hoje, queremos meditar em suas promessas paternas e amorosas. Fique com a gente. Olhando ao redor relembrar que a paz já me faz companhia, em pé eu já não paro de andar, porque Deus é
a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer. O bom pastor me faz não temer. Como é bom no fim do dia, olhando pra trás, confirmar que Deus esteve sempre presente e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer. O bom pastor me faz não temer. Olhando pra trás, confirmar que Deus esteve sempre presente e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer. O bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer. O bom pastor me faz não temer. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 27, versículos 1 a 6. Este salmo, de autoria do rei Davi, fala sobre os perigos enfrentados por causa dos inimigos e destaca a piedade e devoção daquele que, nos momentos de adversidade, se coloca sob as mãos protetoras de Deus. Leia comigo o Salmo 27, versículos 1 a 6. O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no seu templo. Eu cantarei e louvarei a Deus, o Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Ele nos cuida com sua mão protetora, nos acolhe em seus braços e nos recebe em sua casa paterna. Amém. Estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. De cada dia, dai-nos hoje
como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia, dai-nos hoje, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conhece a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ver. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Para aqueles que cresceram em famílias instáveis ou disfuncionais, a palavra lar pode ser sinônimo de lugar incerto. Ao invés de ser um refúgio, pode ter sido um lugar negativamente carregado de inquietação e ansiedade. Ao invés de ser um lugar para o qual queremos sempre voltar, foi um lugar do que queria-se sempre sair. Infelizmente, essa é a situação para muitas pessoas em todo o mundo. Felizmente, este não é o caso de nosso Deus e Pai. O lar que Deus fez para nós foi cuidadosamente preparado. É um lugar onde sabemos que somos bem-vindos, aceitos e amados, porque o próprio Jesus estará lá. A certeza do nosso lar celestial é uma das maiores provas que temos do amor misericordioso de nosso Pai eterno. Nunca houve nem haverá tal amor no mundo. Podemos encontrar grandes exemplos de amor sacrificial, matrimonial, fraterno, filial e paterno, mas o amor de Deus é imensurável. Agora somos chamados filhos de Deus. Infelizmente, nosso Pai no céu não tem recebido um bom comportamento de nossa parte. Justamente por causa de nossos pecados que nos afastam dele, ele nos buscou e pagou o preço de nossa salvação. Nada mais que o sangue de seu próprio Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai, que não nos negou o próprio Filho, também não nos dará graciosamente todas as coisas? Isso não é maravilhoso? Fomos restaurados ao nosso lar eterno
e a todos os nossos direitos como filhos nós fomos restituídos. O inesgotável tesouro das imensas riquezas do nosso Pai agora também é nosso. Como filhos com todos os direitos e privilégios espirituais e materiais, temos em nosso Pai Celeste, em todos os momentos, as bênçãos divinas tão necessárias para a nossa vida, para a nossa alma. Também temos a bênção da oração, a oração em nome de Cristo. Nosso Senhor nos disse: tudo o que pedirdes em meu nome, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quão grandes são os dons que Deus nos dá! Quão bondoso Ele é para nós, seus filhos! Por isto nós oramos. Pai Celestial, nós te agradecemos por nos receber em seu reino, tanto aqui na terra, quanto naquele que você tem preparado para nós, através de seu Filho Jesus. Oramos em nome dele, querido Pai. Amém. Há momentos em que não se sabe de cor qual caminho escolher. Nem sempre a vida é um mar de chocolate ou um piano ao pôr do sol. São momentos de incerteza, um barco procurando um porto sem farol, expondo o corpo em campo aberto, esperando o dia, o sol. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Saber que existe alguém que não falha, vem de Deus ao coração. É bom saber que Jesus tem nossa vida na palma da mão. Neste ponto o mar está adiante, está aberto, está bem perto, pronto pra navegar. O piano toca um som imenso, o coração já sabe o ponto que vai chegar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar. Pra saber o que é certo em meio à incerteza é preciso confiar. A certeza está em Cristo que nos ama e nos leva ao mesmo lugar.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas Deus também se alegra com a tua companhia. Queremos convidá-lo para um momento diferente na nossa programação. Queremos poder orar por você. Se você tiver algum pedido ou algum agradecimento especial, envie para nós para o e-mail pastoral@ubra.br e aqui na nossa programação nós vamos orar por você, pelo seu pedido ou entregar a Deus o seu agradecimento. Lembre-se que, além disso, continuamos tendo na nossa programação toques de vida todos os dias para você. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias por volta das 7 horas da manhã e das 18h40 da tarde. Receba meu carinhoso abraço. Que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.